Pode, lógico. Gente, olha só. Vamos ou não vamos? Vamos de aula, né? Olha só, vamos começar a aula hoje. Vamos começar a aula hoje de uma forma diferente, porque hoje é aniversário de uma colega nossa, a Valéria. Então vamos cantar parabéns, né? Parabéns. Então, para comemorar, vamos começar de aula, né? Vamos de aula. Vamos lá, gente. Tá adolescente hoje, você? Falta a Carolina do meu lado aqui também. Ué, e a Claudinha também. Vamos lá, gente, olha só. A aula passada nós falamos de posicionamento de paciente, né? E falamos de uma técnica que é a primeira técnica que está lá, que é associada à infecção associada aos cuidados de enfermagem, né? Aos cuidados de saúde, que foi a... Alguém? Qual é o nome disso, gente? O que Tubo orotraqueal. Toque. Oxigenoterapia. Oxigenoterapia, né? Então, a nossa função nas nossas aulas são... nós vamos fazer... desculpa, gente. Eu estou sem slide aqui. A nossa função na nossa aula é evitar a infecção associada aos cuidados do paciente, e existem 3 procedimentos principais que são relacionados diretamente, são os focos principais de infecção associada aos cuidados de saúde, que são infecção antiga e infecções hospitalares. O primeiro deles nós já falamos, que foi a oxigenoterapia. O segundo vai ser acesso venoso, que nós vamos falar hoje. E o terceiro foco de infecção hospitalar é o cateterismo vesical de demora, que nós vamos falar hoje também. Só para a gente repetir, porque eu sei que foi muito rápido para vocês, nós vamos repetir um pouquinho de oxigenoterapia. Não fiquem espantados que hoje vai ter tempo suficiente para nós treinarmos nas maquetes. Ouviram todos os 3 procedimentos. Hoje e a próxima aula, que será na terça-feira, uma aula antes da nossa prova, que será na quinta-feira, vai ser exclusivamente para a gente treinar todos esses cuidados para evitar infecção no paciente, correto? Então vamos lá, só para revisar de forma rápida. Qual o nome disso? Sonda. Tem um cateterzinho, fala de tipo óculos. Catéter nasal, tipo óculos, né? Todo mundo lembra como é que se coloca? Lembra? Vindo por trás, vindo pela frente, encaixando no nariz e puxando. Ficar tipo um óculos. Outra forma de administrar o oxigênio no paciente. Qual o nome? Catéter nasal de O2. Lembra? A medida dele como é que faz? Do lóbulo da orelha à ponta do nariz. Ponta do nariz, introduz e coloca oxigênio. De oxigênio, de O2. Oxigênio é O2, tá bom? Terceira forma de colocar oxigênio, de instalar oxigênio no paciente. Qual o nome? Tubo orotraqueal, chamado de TOT. Enfermagem posiciona TOT? Não. Só médico, correto? Porém, a enfermagem tem que ter os cuidados necessários para manter o tubo orotraqueal no paciente. Não cheguei a mostrar para vocês uma cânula de traqueostomia, cheguei? Não. É como se cânula de traqueostomia, isso aqui, cânula de traqueostomia. Olha, bem parecido com o tubo orotraqueal, só que bem menor. Tem as mesmas funções, tem esse balãozinho aqui na frente, que qual é o nome dele? Cuff, não é? O cuffzinho, que é insuflado com o quê? Ar. Com ar, não é? Soro fisiológico e água nunca, tá bom? A única diferença é que o tubo orotraqueal é posicionado pela boca do paciente, tá bom? Algumas vezes, aí eu tenho que falar para você, mas muito que raramente vocês vão ver um tubo inserido pelo nariz do paciente. Não é qualquer médico que posiciona não, mas que pode ser feito, tá bom? Só para não passar despercebido, nunca ouvi falar que pode ser pelo nariz. Pode sim, mas assim, 99% das vezes vai ser inserido pela boca. Mas existem alguns médicos criteriosos que eles posicionam pelo nariz, tá bom? Aí alguns critérios médicos que já não cabem à nossa área de enfermagem. A traqueostomia, diferente do tubo, ela é inserida por um orifício aqui na traqueia do paciente, diretamente aqui
no pescoço. Vocês já devem ter visto por aí paciente andando na rua com uma cânulazinha de traqueostomia. A única diferença é que o paciente, quando vai para casa com uma cânula de traqueostomia, ele vai com uma cânula diferente dessa aqui. Isso aqui é de material plástico, né? Poliuretano que chamam. O paciente, quando ele vai para casa, ele tira essa cânula aqui e é inserida uma cânula metálica nesse orifício. É que o paciente usa normalmente, tá bom? Porém, os cuidados são o mesmo. A única diferença é que aquela cânula metálica, ela não tem o canfizinho, ela vai direto. E ela é presa, tem um cadarçozinho. Eu trouxe aqui, por acaso eu estou vindo de plantão, eu trouxe uma nova para vocês verem como é que funciona. Tem um cadarçozinho aqui na ponta, onde é inserido a cânula é inserida no paciente, além de eu ter esse canfizinho que ele vai ser insuflado lá dentro da traqueia do paciente, aqui, mais um mecanismo de segurança é essa fitinha aqui que a gente joga por trás. Todo mundo pode visualizar isso, tá, gente? Joga por trás e ela é amarradinha aqui atrás, olha, tá bom? Amarrada aqui atrás. Então essa é uma cânula de traqueostomia. Cânula de traqueostomia. Cânula de traqueostomia. Bom, eu peguei mais gases, não sei. Traqueostomia. Tudo bem. Quais são os cuidados que nós, como enfermagem, temos que ter relacionado ao tubo orotraqueal do paciente? Em primeiro lugar, aspiração do tubo. De quanto em quanto tempo se aspira o tubo? 10 segundos. Não, isso aí é quanto tempo eu vou manter a... Toda vez que necessário, professor. Quem falou? Eu, toda vez que necessário. Sempre que necessário, não existe um tempo certo. Ah, eu tenho que aspirar de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, não. Sempre que necessário, sempre que eu olhar para o paciente, o ventilador do paciente ele estiver apitando, alarmando. Hoje eu ia mostrar para vocês, mas tivemos um problema no projetor de slide, eu não sei o que está acontecendo, então hoje nossa aula vai ser desse jeito, tá bom? Então a próxima aula eu mostro para vocês como é que funciona o ventilador mecânico, o barulho que faz. Então, sempre que necessário, sem que o paciente estiver secretivo, eu tenho que manter aspirar o paciente. Tenho que ter o cuidado de aspirar o paciente. Em primeiro lugar é onde? Na boca. Boca, depois tubo orotraqueal. Tá bom? Então, estou vendo que vocês não têm dúvida. Cuidado na aspiração. Que tipo de luva eu tenho que utilizar? Para boca de procedimento. Mas quais os equipamentos de proteção individual que eu vou ter que utilizar? Máscara, óculos. Máscara e óculos. A princípio, se o paciente estiver em precaução por contato, eu utilizo o meu capote. Tudo bem? Fora isso, eu vou aspirar de uma técnica estéreo. Em quanto tempo eu deixo a sonda lá dentro do paciente? 10 segundos. 10 segundos. O que eu quero que vocês saiam daqui sabendo é isso, evitar aspirar um paciente de forma correta, para não levar infecção para o paciente, para o pulmão do paciente e para que vocês não se contaminem, porque corre o risco de, na hora da aspiração do tubo, na hora que eu for aspirar o tubo do meu paciente, o paciente tossir e ver a secreção no rosto de vocês. Por isso que tem que utilizar a máscara e o óculos, tá bom? É isso que vocês vão treinar hoje. Traqueostomia, da mesma forma, os mesmos cuidados que eu tenho que ter no tubo. Aspiração, geralmente ele vai estar conectado a um ventilador mecânico, dessa mesma forma, tá bom? Vai estar conectado a um ventilador mecânico. Eu vou utilizar uma técnica asséptica, ou seja, técnica estéreo da mesma forma. Luva estéreo, retirar, pinçar, colocar a sondinha lá dentro e aspirar e contar até 10, retirou a secreção do paciente, acabou, tá ok? Da mesma forma, Rose, pega para mim, por favor, vê se esse armário está aberto e pega um pouco de gaze para mim. Ele não pensa. Tira o... Mas quando toca aquele no pescoço, não toca aquele na boca. Não, o outro. Aquele da boca é um toque. O que você está fazendo? Você não tô filmando, você falando isso.
Tá bom? Peguei essa gase aqui só quando tem que abrir uma gase estéreo, mas eu vou fazer o curativo aqui com clorexidine. Já falei para vocês que polvidine não se usa mais no ambiente hospitalar, né? Só o degermante, que usa-se para lavagem das mãos ou para uma degermação cirúrgica. Nós vamos fazer o curativo aqui e colocar, sempre ter o cuidado de colocar uma gase aqui, olha, no ósseo. Ósseo sempre é local de inserção, tá bom? Então eu tenho ósseo de traqueostomia, tenho ósseo de uma bolsa de colostomia. Ósseo é um orifício, tá bom? Que é feito para ligar uma cavidade ao meio externo do paciente, chama-se ósseo. Então o que eu faço? Eu coloco uma gazezinha aqui desse lado e uma gazezinha aqui do outro lado. Eu posso fazer o curativo de forma estéril. Para quê? Para evitar o contato desse material aqui que é de borracha, né, que é de plástico, junto com a pele do paciente, que acaba lesando, acaba ferindo a pele do paciente. Então, os cuidados básicos que eu quero que vocês tenham é saber a técnica de aspiração correta, saber a técnica de fazer um curativo, correto? O tubo orotraqueal, da mesma forma que a cânula de traqueostomia, além dele ter o dispositivo de segurança, que é o cuff, que está insuflado lá dentro do paciente, na traqueia, eu também vou ter um cadarçozinho que vai estar amarrado aqui, passando aqui pela comissura labial e colocado amarrado aqui atrás, para evitar que o tubo se desprenda na hora até de um procedimento, até de nós mesmos na hora de fazer, pode esbarrar no circuito, ou o paciente, se ele estiver desorientado, ele pode ficar mexendo com a cabeça e o tubo se deslocar do local, correto? Então isso aqui vai estar. Da mesma forma, quando está o cadarço aqui, eu tenho um cadarçozinho que vai estar preso aqui. O que eu vou fazer? Para evitar o cadarço, ele vai estar aqui, olha, no lábio do paciente. Então, para evitar que corte, o que eu faço também? Eu coloco uma gazezinha, da mesma forma que está aqui, sempre no cantinho, para evitar que o cadarço corte essa comissurazinha labial do paciente. Tudo bem? Até aí, dúvidas na oxigenoterapia? Hein? Podemos dar continuidade então? Podemos? Aspirar um tubo orotraqueal? Vamos lá, então vamos de novo. Cadê a sondinha que estava aqui? Essa é uma sonda de aspiração, onde eu vou conectar ao vácuo. Qual a coloração do tubo do vácuo? Azul. Cinza, né? Amarelo é o quê? Ar comprimido. E o verde? Oxigênio. Oxigênio. Tá bom? Isso aí é padrão. Cinza não ou adianta, azul, é né? universal. Então conecto no aspirador. Ele falou que vai às ter vezes- plástico. Fala, Valéria. Não, que eu Não. falei do azul só tem centro cirúrgico. Azul só em centro cirúrgico, que é o óxido nitroso, tá bom? Que é um tipo de anestésico, tá? Normalmente só em centro cirúrgico que existe, tá bom? Então o que acontece? Eu conecto no vácuo, vai ter um garrote grande, uma borracha grande, aí eu conecto lá e vou aspirando o paciente de forma séptica, conta até 10, pinço, conta até 10 e aspiro até 10, puxo, tá bom? Acabou aí, provavelmente o circuito onde vai estar jogando para dentro de um pote de vácuo vai estar todo sujo de secreção. O que eu faço? Pego um pouco de soro fisiológico ou água destilada na seringa e jogo aqui na ponta da sonda e ele vai aspirando, só para lavar o circuito, tá bom? Professor, mas esse daí vai só até aqui, ou não pode ir até lá embaixo? O que? Esse aqui vai. Esse aqui Vai até lá embaixo? Vai até lá embaixo, você pode colocar, tá bom? Pode colocar ele, porque a secreção ela vai estar dentro do fundo, ok? Já expliquei aqui no desenho, lembra onde eu botei? A traqueia do paciente. Professor, Diga. só conta depois que enfiou o negócio todo. Isso, na hora que você retirar, você já vai retirando e já vai introduzindo, tá bom? Já vai introduzindo a sonda e já pode contar, correto? Porque o paciente ele vai estar sem oxigênio, nós vamos estar sugando ele. Podemos continuar com a segunda técnica? Podemos ou não? Oxigênio, todo mundo está safo? Se forem perguntados, todo mundo está safo? Não tá? Não? É de quê? Monique? Hã? Muita coisa? Que nada, isso é com o tempo, é prática, mas hoje nós vamos ter tempo de praticar isso aí, tá bom? Eu só quero que vocês saiam daqui sabendo isso. Gente, o segundo procedimento dentro do ambiente hospitalar, que é uma das maiores causas de infecção associada aos cuidados de saúde, é o acesso venoso do paciente. Acesso venoso, o nome já está dizendo, um acesso em uma vascular, ou seja, numa veia ou em uma artéria do paciente. Aí eu tenho acesso periférico, que normalmente é posto nos membros superiores. Caso o paciente não tenha acesso em membros superiores, em último caso eu coloco um acesso periférico em membro inferior. Em último caso,
tá bom? Mas eu tenho várias veias aqui, vários acessos para posicionar o paciente. Acesso periférico. Acesso periférico, eu vou funcionar o paciente ou com scalp, que é esse materialzinho aqui, olha, essa borboletazinha aqui. Essa borboletazinha aqui, todo mundo já viu, ou já deve ter recebido alguma medicação com isso aqui, que é um scalpzinho, olha, uma borboletazinha aqui. Scalp. Ou um gelco. Gelco é esse outro dispositivo aqui, olha, que eu trouxe para vocês verem qual é. Esse dispositivo aqui. Paciente, gelco com J, tá bom? Olha só, paciente, quando ele está com acesso venoso, com um sorinho em veia periférica, normalmente eu não coloco scalp no paciente. O paciente ele vai ficar internado hoje, tá? Chegou na minha enfermaria, ele vai ficar internado hoje. Scalp é só para eu fazer uma medicação de urgência, quase que eu me furo aqui. Só para fazer uma medicação de urgência no paciente. O paciente chegou com uma dor de cabeça, com uma hipertensão arterial, preciso fazer uma dipirona, uma furosemida no paciente, que é um diurético, o Lasix. Eu uso o scalp só para eu furar o paciente, fazer uma medicação e deixar ele, caso em observação ali 1 ou 2 horas, ele precisar fazer um outro tipo de medicação. Paciente entrou no soro, eu não coloco o scalp, tá bom? Quando vocês verem isso aí, é errado. Por quê, gente? O gel ele funciona da seguinte forma, olha aqui, ó, depois que eu funciono no paciente, eu retiro isso aqui, ele vai ficar uma conchinha, olha aqui, é bem maleável. Então eu posso funcionar o paciente pode mexer o braço, isso aqui não corre o risco de perfurar o acesso do paciente e sair da veia do paciente. Só que quando eu coloco um scalp no paciente, olha a diferença. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um ferrinho. Ferro isso aqui, gente, quando você coloca na veia do paciente, o paciente mexeu, fácil, isso aqui rompe o acesso do paciente e por isso que vocês veem de vez em quando o paciente com aquele braço desse tamanho, inchado, porque vazou soro o tempo todo para dentro do tecido muscular do paciente, tá bom? Então isso aqui não se usa para deixar o paciente no soro, é errado. O que eu uso para deixar o paciente no soro é o gel, que olha, eu posso colocar aqui e deixar o paciente o tempo todo com isso aqui que ele não vai perder o acesso, dificilmente ele vai perder, olha, isso aqui não fura, isso aqui é um materialzinho, tá bom? Esse é o gel. O gel ele funciona dessa forma, isso aí vocês vão aprender em procedimentos, tá bom? A nossa aula não é para aprender a fazer isso, a nossa aula é para aprender a evitar infecção do paciente, tudo bem? Então, acesso periférico, eu posso ter, posso ter um acesso periférico em membro superior esquerdo, do jeito que está aqui, olha, posso colocar aqui, isso é um acesso periférico. Posso ter em membro superior direito, tá bom? Só para vocês saberem como é que funciona. Desse jeito, o paciente está com acesso periférico em membro superior direito, braço direito. O ambiente hospitalar, numa evolução de enfermagem, a gente coloca paciente com acesso periférico em membro superior direito. Lembrando que isso aqui já estava aqui, mas não é scalp, não é para colocar soro em paciente, tá bom? Só para fazer uma medicação e deixar o paciente em observação, algum tempinho. Não é para ficar de um dia para o outro, tá bom? Isso aqui é metade. No caso de ficar do dia para o outro, tem que ser o gel. E um gel. Paciente internou é gel. Tá bom? O scalp é só para scalp. Chegou, precisa fazer uma medicação de urgência. O paciente tá chegou com uma pressão 17, 170 por 110. Vamos fazer um captopril sublingual e vamos fazer uma furosemida, uma furosemida no paciente. Vou deixar aqui em observação. Se caso daqui a 1 hora eu verificar a pressão desse paciente não tiver baixado ou tiver subido um pouco mais, eu tenho que fazer uma outra medicação. Então vai estar aqui, tá ok? Não, soro não é para deixar, isso aqui é serviço público de enfermagem, tá ok? Não é para deixar desse jeito. E eu tenho outra forma do paciente receber um acesso, que é o acesso profundo. Acesso periférico, quem funciona é a enfermagem. Acesso profundo, eu tinha trago as fotos para mostrar para vocês, mas deu ruim no data show. A aula que vem não tem problema, gente. A aula é assim, se não tem jeito a gente dá de outro jeito, tá bom? A enfermagem tem que se safar. Vamos lá, acesso profundo do paciente já não é com gelco e nem com scalp, é um outro catéter. Porém, acesso profundo, só quem funciona é médico, tá bom? Aí eu tenho como forma de acesso profundo uma veia subclávia
veia subclávia é uma veiazinha assim, olha, isso aqui não é para ficar no paciente em acesso profundo. Acesso profundo é outra coisa. Eu peguei as coisas aqui. Acesso profundo é só em que situação? Então, quando o paciente ele precisa infundir muita quantidade de líquido, uma droga muito pesada, quando eu falo droga, eu falo de medicação, tá bom? Uma droga muito pesada, um antibiótico muito forte, ele vai ficar vários dias internado, ou se ele está sem condições de acesso periférico. Ou seja, às vezes o paciente ele tem a pele tão fragilizada, ou ele está tão edemaciado, que ele não tem condições de ser funcionário do acesso periférico. Você não acha, por melhor que seja a expertise do enfermeiro, do técnico, você não consegue achar um acesso periférico. Às vezes é aquele paciente que interna, reinterna, e a veia dele já está toda furada, coitado. É um problema sério. Você vai só ficar castigando o paciente? Não. Chama um médico, ele vai lá e vai funcionar um acesso profundo no paciente. Então, acesso profundo no paciente, eu posso ter uma veia subclávia, que é essa veia aqui, olha, que ela é bem aqui embaixo da clavícula, em cima da clavícula, aqui nessa região, é um acesso subclávio, tá bom? Acesso subclávio, ou eu posso ter também uma jugular interna. Jugular interna é desse jeito, ela é aqui no pescoço do paciente. Tá bom? Péssima lembrança. Péssima lembrança? Então eu posso ter o paciente com uma jugular interna ou posso ter o paciente com uma subclávia. Cuidados agora que nós vamos ter, lembrando que nós não estamos aqui para aprender procedimento, estamos aqui para aprender como evitar uma infecção aos cuidados do paciente. Cuidado que eu quero que vocês tenham. Acesso profundo do paciente. Esse curativo... Não. Funcionar é só o médico, assim como o tubo orotraqueal. Agora a manutenção do sistema é com a enfermagem, tá bom? A manutenção é nossa. Qual a manutenção que eu vou ter, o cuidado que eu vou ter com o catéter do paciente? O paciente está funcionado em subclávia. Cuidado que eu vou ter, fazer o curativo. Esse curativo aqui normalmente eu troco uma vez ao dia, sempre depois da hora do banho do paciente ou sempre que necessário. Uma vez ao dia eu posso trocar se o paciente estiver sequinho, o paciente não tiver problema nenhum. Por que sempre que necessário então? Vamos dizer que o paciente está internado e o paciente esteja lateralizado aqui, o paciente vomitou. Vai encher isso aqui de vômito, não vai? Por isso que eu falo sempre que necessário. Então eu vou ter que trocar o curativo do paciente. Gente, trocar o curativo, não é trocar o acesso. O acesso profundo, ele vai estar, é um catéter bem maior, grande, tá bom? Eu não tenho aqui como mostrar para vocês, acabei esquecendo de trazer. Ele vai estar fixado com vai estar suturado, tá bom? Com fio de sutura. Só que ele vai estar com um curativozinho, com uma gaze e com um esparadrapo, aqui em cima. Tá com esparadrapo, com uma gaze e com esparadrapo. Então, o cuidado que eu vou ter que ter com esse acesso na hora de trocar o curativo do paciente. Dei um banho do paciente, banho no leito do paciente, eu dou com qual tipo de luva? Banho no leito, procedimento. Acabei de dar o banho no leito no paciente, eu vou fazer o curativo. Vou lavar as minhas mãos, vou calçar uma luva estéril, gás estéril, vou trocar esse curativo de forma estéril. Lembra da historinha que eu falei logo lá no início para vocês da bactéria Escherichia coli? Falei isso para vocês, né? Falei? O infeliz do técnico de enfermagem vai dar o banho no paciente, vai fazer uma higiene nas fezes do paciente, não troca a luva e vai fazer o curativo do paciente. Quando vai ver o paciente está com uma infecção generalizada, vai rastrear esse paciente, colher uma ponta de catéter, uma cultura de ponta de catéter e vai aparecer ali que esse paciente na ponta de catéter cresceu Escherichia coli. Bactéria essa que é para estar lá no intestino do paciente, nas fezes, vai aparecer aqui. Isso não é legal, né? Isso denigre a imagem da enfermagem, tá bom? Então nós não vamos fazer isso. Professor, no caso disso, como ela falou ali, se ele paciente vomitou. Isso. Com esse aparelho aí, com esse entubado, né? Tem condições de vomitar? Tem, com certeza. A gente vai fazer como para poder ter que expirar tudo? Aqui? Dependendo da quantidade de vômito, você vai ter que expirar, tá bom? Aí pega uma cânulazinha dessa daqui mais grossa
um pouco mais grossa, que ela tem vários calibres. Aí você aspira o paciente, faz a higiene oral do paciente, normalmente com colutório. Colutório é um Listerine, um Cepacol, aí dependendo do serviço que eles usam, tá bom? Aí você vai fazer a higienezinha do paciente normalmente da boca e depois você vai vir e vai fazer o curativo. Não dá pra volante de escorrer e chamar o médico, não. Às vezes você não precisa chamar o médico, não precisa chamar o médico, não, tá bom? Só isso, mas tem que aspirar bem e fazer a higiene direitinho da cavidade oral do paciente. E o curativo vai ser trocado de forma estéril. Tira esse curativo, uma luva estéril, vou usar uma clorexidine, tá bom? Eu faço o curativo e coloco. Aqui também. Ou esse, tá bom? Esse aqui é muito mais fácil até de infecção, porque às vezes o paciente, quando ele está entubado, ele está muito secretivo. Cialorreia, maldiceia. Babando é outra coisa, tá? Cialorreia o paciente quando está salivando. Excesso de saliva é cialorreia. Lembra-se que nós somos agentes de saúde. Temos termos técnicos. Então, o paciente está muito cialorreico, começou a escorrer aqui a saliva do paciente. Isso aqui vai ficar infeccionado, vai ficar sujo. Então, eu tenho que trocar o curativo do paciente, tá bom? Sempre que necessário. Ou da jugular ou da subclávia. Agora, acesso periférico. Esse aqui é o acesso profundo, todo mundo pegou, né? Como é que se faz? O paciente está com acesso periférico, está com gel aqui no paciente, está com gel aqui dentro no membro superior do paciente. Deixa eu colocar para o lado de cá. Esse aqui, eu não preciso trocar o curativo dele todos os dias, até porque esse acesso aqui ele não vai estar fixado através de sutura como um acesso profundo do paciente. Ele vai estar... Sola injetável o quê? O remédio. Não, assim, mesmo ele estando com soro, com um gel no paciente, mesmo ele estando com soro, o que vai acontecer? Ele não vai estar fixado com sutura, ele não vai estar suturado, ele vai estar fixado só com esparadrapo. Então o cuidado tem que ser maior, porque na hora que eu retirar o esparadrapo, eu posso vir retirando o gel do paciente ou do escalpo pode tirar, que é muito fácil de sair mesmo, tá bom? Muito fácil, então eu não preciso trocar esse curativo todos os dias, salvo se tiver alguma sujidade. Vamos dizer aqui, olha só, aqui já é diferente daqui. O paciente aqui ele vomitou, aqui tá bem próximo daqui. Se o paciente teve aquela diarreia bonita de lavar o colchão do paciente, isso aqui vai lavar tudo que tem direito. O plantão não vai acontecer. Não vai? Sempre acontece. Tá bom? Então vai estar lavado. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que trocar o curativo de pato do paciente com cuidado, porque isso aqui sai muito fácil. Tá bom? Então, cuidados que eu quero que vocês tenham é na hora da troca do curativo, ok? Normalmente, quando o paciente está internado, que ele vai estar com um acesso periférico ou profundo funcionando, ele vai estar com esse sorinho aqui, tá bom? Com um sorinho fisiológico ou glicosado. Isso aí aqui vai ter um outro cateterzinho junto que a gente conecta aqui, chamado de Polyfix, que são mais 2 ou 3 viazinhas que tem aqui fora. Esse Polyfix, ele serve pra gente injetar medicação. Eu não precisar, por exemplo, o paciente é internado, tem medicação de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas. Todas as vezes que eu for precisar fazer uma medicação no paciente, eu não preciso desconectar o soro daqui para fazer a medicação, porque isso aqui já é fonte de contaminação. Para isso tem o Polyfix, o que a gente chama de multivias, tá bom? O que eu faço? Ele vai ter uma tampinha. Toda vez que eu for fazer a medicação desse paciente, eu vou vir com uma gaze embebida em álcool 70, vou passar ali em cima da tampinha. Fazem sim. E se não fazem, você vai fazer, porque você está aprendendo agora. Eu vou fazer, mas então pronto. Então você vai fazer a partir de agora. Vou fazer, né, a asepsia do paciente, o álcool 70, e vou introduzir a medicação. Depois que acabou, pronto. É esse cuidado que eu quero que vocês tenham, para evitar infecção associada aos cuidados do paciente. Mesmo ele estando com soro? Mesmo estando no soro. Para isso tem mais 3 vias, mais 2 ou 3 vias aqui. Infecção hospitalar é infecção associada aos cuidados com o desse paciente. jeitinho assim. Seria Tá bom? IACS. Viram os cuidados? Pode falar, Raquel. IACS. Mas essa é o paciente? Quando você coloca a medicação, ou você fecha aqui, tá bom? Na roldana, ou então você tem um clampzinho aqui embaixo. Depois eu vou procurar ali pra você se dá uma funcionadinha, porque senão quando você fizer a medicação vai voltar, tá bom?
Mas isso aí é uma coisa que vocês vão aprender lá em procedimentos direitinho, tá? O que eu quero que vocês aprendam agora é evitar infecção para o paciente, tá? Nem preciso falar que manipula o acesso é luva, ok? Para fazer uma medicação, eu não preciso necessariamente usar uma luva estéreo, eu posso usar uma luvinha de procedimento, tá ok? Para fazer medicação. Agora, para a troca do curativo aqui, em profundo, eu tenho que utilizar estéreo. Até aí, tudo bem? Tudo na paz? Então, estamos montando o nosso paciente. Esse paciente está entubado. Esse paciente ele está com acesso profundo em veia Subclávia. subclave esquerda, né? A memória tá cheia. Tá bom, ele está traqueostomizado, está entubado. E vamos, qual é o nome disso aqui? O nome disso aqui, gente? Fala, Everton. Não, a oxigenoterapia é o que você vai estar fornecendo ao paciente. Isso aqui é um dispositivo para respiração. Qual é o que eu falei? Padrão ouro. Fala, isso aí mesmo, você vai falar. Vamos, Everton. Ninguém? Esquecemos. Traquequea. Tá bom? Traquequea. Normalmente utilizado em terapia intensiva. Então vamos separar o material aqui. Então o paciente ele já está entubado, né, em uso de oxigenoterapia e está com acessozinho profundo ali. Agora vamos para o terceiro maior caso de infecção associada aos cuidados de saúde do paciente, que é o cateterismo vesical. Gente, cateterismo vesical é essa sondinha aqui, olha, catéter vesical de demora. Eu tenho dois tipos, eu tenho o catéter vesical de alívio e tenho o catéter vesical de demora. Essa aqui eu trouxe para vocês novinha, para vocês verem como é que funciona. Esse catéterzinho aqui, ele é um catéter que ele é inserido na uretra do paciente, tá bom? Mais uma vez falando que não é para vocês aprenderem procedimento agora, é que vocês aprendam um cuidado que vocês vão ter com a sonda. Ele é inserido no meato uretral do paciente, ele vai até a bexiga, tá ok? Tanto do homem quanto da mulher. Conectado a uma bolsa reservatória, que é essa daqui, que está aqui, e para a urina sair no paciente aqui. Então ele vai estar conectado dessa forminha aqui, olha. Dessa forma assim. Então ele é inserido de forma totalmente estéril, tá bom? Vamos deixar aqui. Totalmente estéril. Se é de forma estéril na hora da inserção é luva estéril, tá bom? O cateterzinho esse aqui, ele é bem parecido, ele tem um dispositivo aqui em cima, aqui na ponta, que ele é bem parecido com esse do tubo. Eu introduzo esse catéter no paciente, ou na mulher, ou no homem, vocês vão ter a técnica lá, em procedimento, vocês vão aprender como é que funciona. E logo depois, eu insuflo esse balãozinho aqui, olha. Só que, o nome disso aqui qual é? Do tubo? Cuff. O nome da sonda vesical é balonete, tá bom? Agora, aqui no tubo, eu insuflo com o quê? Ar. Aqui na sonda eu insuflo com água destilada ou soro fisiológico. Ah, mas por causa de quê, professor? Por que eu falei que aqui não pode ser insuflado com soro? O paciente, se tiver furado, o paciente vai broncoaspirar. Aqui eu tenho problema disso? Não. Uma vez que essa sonda já vai estar lá na bexiga, no local onde tem só líquido? Não tem problema nenhum. Então eu insuflo isso aqui com água destilada ou com soro fisiológico. Qual a quantidade que eu insuflo esse balonete? Toda a sonda, eu vou passar para vocês, ela tem a quantidade escrita aqui, olha, bem aqui na pontinha, de 5 a 10 ml. Por que tem que saber qual a quantidade que tem aqui, 5 ou 10 ml? Porque ela está lá dentro da bexiga do paciente. Hoje a Marcela está de plantão, ela posicionou um catéter vesical no paciente. Passou-se 3 dias, a Claudineia recebeu o plantão daqui a 3 dias, precisa tirar essa sonda vesical do paciente. Ela vai saber quantos ml tem aqui dentro, é só ela ler aqui na pontinha do catéter, vai estar escrito aqui, tá bom? Vai estar escrito aqui, ó, de 5 a 10 ml. Eu desinsuflo, tiro 10 ml daqui, que é o que vai estar, e puxo a sondinha do paciente. Tudo bem? Vamos chamar o balãozinho mesmo? Balonete. Eu vou passar já para vocês verem, tá? Já para vocês verem. Vocês podem passar, se vocês quiserem. Gente, cuidados com o catéter vesical de demora. Primeiro lugar, catéter vesical de demora é para ter um critério para ser posicionado. Não é para ser posicionado por conta de preguiça
da enfermagem. O paciente está acamado, está em uso de fralda, eu cheguei no meu plantão, estou 24 horas hoje de plantão dia de domingo, cheguei cansado, fui para de borda, a noite toda. E, não estou a fim de ficar trocando fralda do paciente, vou posicionar um catéter vesical do paciente. Isso é preguiça da enfermagem, causa lesão de uretra do paciente, pode causar e é fonte de infecção. Então, não é por conta de preguiça da enfermagem, é critério. O paciente precisa realizar um balanço hídrico, vocês vão aprender depois o que é. A mensuração da quantidade de líquido que entra no paciente e a quantidade de líquido que sai. Aí sim eu vou posicionar o enfermeiro ou o médico, ele vai liberar, vamos posicionar um catéter vesical no paciente. O paciente está com uma úlcera por pressão enorme, igual aquelas que eu mostrei para vocês aqui nas imagens. Eu não posso deixar o paciente urinando ali toda hora em cima daquela úlcera de pressão. Por mais que eu tenha o cuidado de trocar aquela fralda de toda hora e ir ali e dar uma olhada no paciente está urinado, vão ter momentos dentro do plantão que o plantão vai ser agitado pra caramba, eu não vou ter tempo e o paciente vai estar urinado. Imagina uma urina numa úlcera daquela, qual a dor que o paciente não vai estar sentindo? Então é para ser posicionado com critério, ok? Critério é para ser usado isso aí. Quem vai decidir vai ser o enfermeiro ou o médico. Vai chegar, Valéria, posiciona um catéter vesical nesse paciente. Tá bom? Aí você vai lá posicionar. Esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter. Não é para ser inserido de forma aleatória. O procedimento vocês vão aprender depois como é que se faz isso. Mas outro cuidado. Catéter vesical de demora é para ser inserido com essa bolsa coletora de urina. Sistema coletor de urina, sistema fechado. Existem dois tipos, esse e esse aqui, olha, o aberto. Gente, nunca numa sonda vesical de demora vocês vão usar esse aqui aberto. Por quê? Esse sistema está conectado direto à bexiga do paciente. E se a bexiga é fonte de infecção urinária, qualquer coisa que tiver que posicionar aqui, olha, veja que ele vai estar maleável aqui na uretra do paciente, vai ser infecção, vai entrar direto na bexiga do paciente, o paciente vai fazer uma infecção urinária com frequência. Então esse aqui é um catéter aberto. Então o segundo cuidado que eu quero que vocês tenham, em primeiro lugar, na hora de posicionar, nunca com um coletor desse, nunca. Vocês vão poder até ver uma vez ou outra numa emergência, lugar que eu espero que seja bem distante daqui, lá no fim do mundo, o paciente com catéter vesical de demora com um coletor desse. Mas não, com catéter vesical com essa boa. Há muito tempo atrás, mas como eu falei para vocês, hoje, o que é? Bolsa coletora de urina, sistema fechado. Aquele outro não se usa mais, não? Esse aqui ele se usa para outro tipo de dispositivo, que a gente chama de Jontex. Jontex é tipo uma camisinha. Só que é uma camisinha igual um preservativo masculino mesmo, só que na ponta ele tem um orifíciozinho que sai uma borrachinha que ela é conectada aqui, direto nesse coletor, tá bom? Aí é um outro coletor, esse aí é Jontex, é usado masculino, feminino não tem como usar, ok? Jontex, aí eu uso isso aqui, aí eu posso usar isso aqui, ou isso aqui é utilizado para outra coisa, depois vocês vão aprender, tá bom? Mas o cuidado que eu quero que vocês tenham, segundo, coletor de urina fechado. Gente, o nome já está dizendo, catéter vesical de demora, coletor de urina fechado. Se é fechado, o sistema tem que ser fechado. Eu não abro isso aqui de forma alguma. Não abro. Abriu, fonte de contaminação. Pode entrar qualquer coisa aqui direto para a bexiga do paciente. Então, se está fechado, é isso aqui. Se por acaso desconectou, isso aí é o serviço de enfermagem que resolve isso. Quanto técnico, isso não se faz, reconectar isso aqui. Precisou trocar o catéter? Troca tudo, tira a bolsa e tira o catéter e reposiciona. Há quanto tempo fica o catéter vesical posicionado no paciente? O tempo que for necessário. Antigamente, há um tempo atrás, um tempo muito curto atrás, se deixava o paciente com catéter vesical de demora de 7 em 7 dias, trocava. O paciente estava internado, a cada 7 dias eu trocava. Só que já foi provado por A mais B que todas as vezes que eu retiro o catéter e posiciono outro catéter no paciente, o risco de eu levar a infecção para dentro do paciente é maior. Então eu só retiro o catéter na hora que precisar. Na hora que o paciente for embora, for de alta, o paciente não precisa mais utilizar o catéter, já saiu do coma, então pode retirar o catéter, aí retira. Catéter não é trocado e não se abre o coletor de urina do paciente. A urina do paciente. Como a gente vai tirar? Aqui embaixo
existe uma válvulazinha, olha, que ela vai para cá e para cá, aqui está fechada. Esse é o terceiro cuidado. E final do plantão, vai passar o plantão, 6 horas da tarde, 7 horas da noite vai passar o plantão. Eu tenho que esvaziar a bolsa coletora do paciente. Às vezes eu preciso até esvaziar antes, porque o paciente urinou tanto que vai ultrapassar, ele vai chegar lá a 2.000 rapidinho, na metade do dia, dependendo da quantidade de soro que o paciente está infundindo no paciente. Mas precisei abrir. O que eu vou fazer? Vai vir com um balde, vou pegar uma lupa, aí pode ser uma lupa de procedimento, vou abrir isso aqui, vou desprezar a urina do paciente, desprezar a diurese do paciente aqui dentro, vou mensurar, ver quanto é que está aqui, geralmente vai ter que anotar no balanço hídrico do paciente. Fechou? Vem com uma gazezinha com álcool a 70 e passa aqui na ponta da bolsa coletora. Porque aqui fica resíduo de urina. Isso às vezes pode gotejar no chão. Vocês sabiam que o paciente diabético ele tem a urina adocicada? Sabiam? O paciente diabético ele tem a urina adocicada. Então se eu deixar, se o paciente for diabético, por exemplo, e tiver com a urina muito adocicada e essa urina gotejar no chão, se eu não tiver um serviço de limpeza no meu hospital que seja eficaz, pode acontecer de vir formiga. E essa formiga vai para ali, vai ficar no chão, pode subir no leito do paciente. Então por isso que eu tenho que ter esse cuidado. Outro cuidado, gente, passagem de plantão. Eu tenho 5 leitos, 5 pacientes com sonda de vesical de demora. Não é para vir com aquele bonde da urina, o bonde do balde que a gente chamava antigamente. Pegava um balde, vinha aqui, desprezava desse paciente, daqui a pouco a gente desprezava daquele paciente, desprezava do terceiro paciente e ia quando o balde estivesse todo completo, cheio, ia lá e desprezava no expurgo. Não. Paciente vai com o seu balde, troca-se a luva. Desprezei desse paciente, fiz tudo que eu tenho que fazer, eu vou lá e desprezo. Vou lá, pego o balde de novo, vou lá para o segundo paciente e passo. É desse jeito. Uma luva para cada paciente. Isso, uma luva para cada paciente. Isso aí não tem jeito. Qualquer procedimento que eu vou fazer. Tá bom? A paciente está com diurese.